pagão é aquele que está na vida dos mundanos. Les païens, c'est celui-là qui se trouve dans la vie des mondains. Então é preciso uma instrução Alors il faut une instruction para te tirar dessa condição afin de pouvoir t'enlever de cette condition e colocar na posição do cristão. et te placer dans la condition des chrétiens. Je souligne. Amen. Passa uma por instruir os pagãos. Não apenas para instruir os pagãos. Mas Paulo diz, Mas amém. 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 Amen. Porque o profeta, Parce que, a Bíblia é muito clara. parce que la Bible est claire. Não tenha N'ayez pas, vergonha de Cristo, n'ayez point honte de Christ, de testemunhar de Cristo de témoigner de Christ e também do apóstolo Paulo, et aussi de moi, apôtre Paul, prisioneiro de Cristo. prisonnier de Christ. Será que é uma verdade? Est-ce que c'est une vérité? É um ensinamento que ele deu C'est un enseignement qu'il a donné aos seus obreiros, à ses ouvriers, naqueles que trabalhavam com ele. en ceux-là qui travaillent A avec lui, Timothée, à Timothée, não tenha vergonha n'ayez point honte de testemunhar de Cristo. de témoigner de Christ. Amen. Deu também. Et aussi de moi. Amen. Amen. Então, Alors, nessa tarde, Dans cet après-midi, não temos vergonha nous n'avons pas honte de dizer, irmão Branham diz. de Dieu, frère Branham dit. Amen. Amém. Amen. Amen. Mesmo quando Cristo veio sobre a terra, Même lorsque Christ est venu sur la terre, uma boa parte da pregação de Cristo, une bonne partie de la prédication de Christ a sua inspiração, Son inspiration vinha na mensagem de Moisés. venait du message de Moïse. Amen. Cristo pregava, Moisés disse, Christ prêchait, Moïse a dit, por causa da dureza de vossos à corações. cause de l'endurcissement de votre cœur. Amen. Amen. O homem rico, L'homme riche, quando morre, lorsqu'il est mort, se encontrou lá no il sofrimento. se retrouvait là dans la souffrance. Você sabe o que se passou? Vous savez qu'est-ce qui s'est Ele passé? olhou Lázaro, Il a regardé Lazare, filho de Abraão, là dans les cieux du Père ele deu a Abraham, beber. et il lui a demandé à boire. Disse, não tem como uma Il a dit, separação je n'ai pas comment il y a une séparation entre nós e você. entre nous et vous. Olha, Regarde, pode pegar aquilo em Lucas capítulo 16. vous pouvez prendre cela dans Luc chapitre 16. Pode ler todo o capítulo. Vous pouvez lire tous les versets dans vos maisons, Mas eu vou ao objetivo. mais je veux lire l'objectif. Les riches Disse o rico, je te prie donc, Père Abraham, eu vou te porém pai Abraão, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. em poder mandar Lázaro em casa do meu pai, Car j'ai 5 frères. porque eu tenho 5 irmãos. C'est pour qu'il ait testé ces choses, É para que eles possam ouvir e testificar essas coisas. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Para que eles, porém, não venham aqui neste lugar de tormento. Amen. Amen. Abraham répondit, Abraão respondeu: ils ont Moïse et les prophètes, eles têm Moisés e os profetas. qu'ils les écoutent. E eles possam ouvir. Amen. Moïse Moisés et les prophètes. e os profetas. Amém. Amen. Et le prophète, E os profetas, dans le Nouveau Testament, no Novo Testamento, ce sont des prédicateurs. são pregadores. Et Moïse, E Moisés, un prophète majeur. profeta maior. Amen. Amém. Amen. Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes majeurs. Deus nunca mandou 2 profetas maiores. Au temps de Noé, No tempo de Noé, il y avait seulement Noé seul. havia apenas Noé. Amen. Amen. Au temps de Moïse, No tempo de Moisés, Moïse seul. Moisés sozinho, Même au ciel, mesmo lá no céu, Abraham, Abraão, il dit à l'homme riche, ele disse ao homem rico: ils ont Moïse eles têm Moisés et le prophète prédicateur e os profetas, qui os les pregadores, écoutent. que eles possam lhes ouvir. Amen. Irmão, eu sublinho. Amém. Oh, merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. Je mets des bases. Estou pondo alicerces
Parce que je vais lire le prophète. Porque eu vou ler o profeta. Comme ça, tu vas voir si vous êtes vraiment chrétien ou pas. Então você aí vai saber se você é cristão ou não. Beaucoup disent, je suis chrétien, Muitos dizem, eu sou cristão, mais la parole mas a palavra montre que vous n'êtes pas chrétien. mostra que você não é cristão. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, glória a Deus. L'église, Igreja, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église. o ensinamento é a coluna vertebral da igreja. Alors, Então, une église qui n'est pas enseignée, uma igreja que não é ensinada, qui n'a pas de base, que não tem bases, alicerce, fundamentos, peut se détruire pode destruir-se à n'importe quel moment. em qualquer momento. Maintenant, nous allons essayer quand même de mettre les bases. Mas agora vamos tentar colocar o fundamento. Je crois que Eu les bases sont là. Le pasteur Josué a déjà Eu mis les creio que bases. as bases estão aí. O pastor Josué já meteu as bases. Nous tous, nous partons dans les mêmes bases Todos nós vamos nas mesmas bases que Paul a déjà établies, que Paulo, porém, já estabeleceu. que Branham a établies. Que Branham já estabeleceu. Parce que nous sommes édifiés Porque nós somos edificados par des enseignements des prophètes et des apôtres. pelos ensinamentos do profeta e dos apóstolos. Est-ce que je peux écouter un amen? Será que eu posso ouvir um amém? Est-ce que vous croyez en William Branham? Será que vocês creem em William Branham? N'ayez pas honte. Tenham vergonha. Est-ce que je peux écouter un amen? Será que eu posso ouvir um amém? Le Branham dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, na pregação, Dieu tient sa parole. provado a sua palavra. Deuxième partie, Segunda parte, 1957, de 1957, prêché le 7 mars, pregado no dia 7 de março, paragraphe no 3. seu parágrafo 3. Il dit, Ele diz: je suis convaincu eu estou convencido que la Bible, que a Bíblia c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Amém. Amen. Amen. La Bible, A Bíblia, c'est la parole de ela é a palavra de Deus. et que dans la parole, E que na palavra le salut est basé a salvação está baseada sur l'enseignement de cette Bible. sobre o ensinamento desta Bíblia. Amen. Pas dans un autre livre, Não num outro livro, mais dans cette Bible. mas nesta Bíblia. Amen. Amen. Amém. Amém. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: ce salut e esta salvação ne peut être basé sur autre chose que la parole du Seigneur. não pode estar baseada numa outra coisa senão a palavra do Senhor. Amém. La Bible. A Bíblia. Amen. La Bible. A Bíblia. Amen. Branham dit, Branham diz: c'est l'absolu du christianisme. é o absoluto do cristianismo. Amen. Frère Branham dit, la Bible, Irmão Branham diz: a Bíblia c'est Dieu lui-même. é Deus ele mesmo. Au commencement, No começo c'était la parole. era a palavra. Et la parole E a palavra était avec Dieu. esteve com Et la Deus. parole E a palavra s'est fait chair fez-se carne habité par nous. e habitou no meio de nós. Cette Bible, Esta c'est Bíblia la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Amém. Timothée chapitre 1, Segundo as de Timóteo capítulo 1, verset 11. versículo 11. C'est pour cet évangile É por causa deste evangelho que j'ai été établi prédicateur que eu fui estabelecido pregador et apôtre, e apóstolo, chargé d'instruire le païen. encarregado para instruir os pagãos. Cet évangile, Este evangelho, Dieu a établi Paul Deus estabeleceu Paulo comme prédicateur, como pregador, chargé encarregado d'instruire le païen. de instruir os pagãos. Est-ce que je peux écouter un amen? Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Amen. Glórias a Deus. Et il dit E ele diz, pour instruire les païens. para instruir os pagãos. Você não pode entender a Bíblia de ti mesmo. Toi, tu ne peux pas comprendre la Bible de toi-même. Há homens chamados para levar a compreensão. Il y a des hommes qui ont été appelés pour apporter la compréhension au peuple.
Pode ler o capítulo, Tu peux lire un chapitre, mas quando teu pastor pega o mesmo capítulo, mais lorsque ton pasteur prend le même chapitre, a compreensão vai mais além. la compréhension part plus loin. Amen. Então o apóstolo Paulo Alors l'apôtre Paul, foi estabelecido como pregador il a été établi comme e prédicateur apóstolo, et apôtre, carregado para instruir os pagãos. chargé d'instruire les païens. O pagão é aquele que está sem Deus. Les païens, c'est celui qui n'a pas Dieu. O pagão é aquele que está na vida dos mundanos. Les païens, c'est celui-là qui se trouve dans la vie des mondains. Então é preciso uma instrução Alors il faut une instruction para te tirar dessa condição, afin de pouvoir t'enlever de cette condition de colocar na posição do cristão. et te placer dans la condition d'un chrétien. Je souligne. Amen. Pas seulement pour instruire les païens. Não apenas para instruir os pagãos, Mais Paul dit mas Paulo diz dans 1 Timothée chapitre 3 verset 10. em 2 Coríntios 3:10, Selon la grâce de Dieu segundo a graça de qui Deus, m'a été donnée, como foi dada, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. eu como sábio arquiteto pus os fundamentos. Parce que Dieu l'a établi comme prédicateur, Porque Deus lhe estabeleceu como pregador e apóstolo, chargé d'instruire les païens. carregado de instruir pagãos. Et l'enseignement de Paul. E o ensinamento de Paulo, L'enseignement de Paul, o ensinamento de Paulo c'était un fondement, era um alicerce, comme un sage architecte como sábio arquiteto qu'il a placé. que lhe colocou. Et un autre bâti dessus. E outro que vai vir edificar por cima, Chacun prenne garde mas que cada tenha à cuidado la manière dont il bâtit dessus. na maneira em que ele vai construir por cima do alicerce. Donc nous tous, Se todos nós on vient construire estamos a vir construir dans la fondation que Paul a. no fundamento que Paulo meteu. Quando irmão Branham Lorsque o frère Branham visita essa dimensão, a visité la 6e dimension, disseram que tout sera julgado. on lui a dit que tu seras jugé. Ele perguntou, Il a dit, Paulo também será julgado? Paul aussi sera jugé. Ils ont dit oui. Oh, Seus de Paulo vão entrar. si ceux de Paul entreront, Que creram Paulo vão entrar. ceux qui ont crié en Paul entreront, Também Branham. les miens, moi Branham, E os meus et le mien, vamos entrar. moi Branham et les miens, nous. Por quê? Pourquoi? Preguei como Paulo. Moi Branham, j'ai prêché comme Paul. Amen. Lá onde Paulo batizou em nome de Jesus, Là où Paul a baptisé au nom de Jésus, Branham batizou em nome de Jesus. Branham a baptisé au nom de Jésus. Branham é profeta bíblico. Branham, c'est un prophète biblique. Branham é profeta da restauração. Branham, c'est le prophète de la restauration. Oh, amen. J'ai posé fondement comme un sage architecte. Como sábio arquiteto pus o alicerce, Et notre bâti dessus. e outro edifica por cima. Mais que chacun prenne garde Cada se acautela. à la manière dont il bâtit De là-dessus. maneira que edifica aí por cima. Dans d'autres De manières, outras que maneiras, chacun prenne que garde cada possa tomar de la cuidado. manière qu'il prêche Da là. maneira em que ele prega a palavra. Amen. Parce que le salut Porque a salvação. dépend de l'enseignement que vous recevez. Oh, glória a Deus. A salvação depende do ensinamento que você recebe. Si vous recevez un ensinamento errado, Se tu reçois un mauvais enseignement, com teus ensinamentos errados, avec tes mauvais no enseignements, inferno. tu iras en enfer. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Dieu. Verso 11. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement Porque ninguém pode pôr outro alicerce que celui qui était posé. que não seja aquele que foi posto. Savoir Jésus-Christ. Saber Jesus Cristo. Nós não temos outro ensinamento. Nous n'avons pas un autre enseignement, mes frères. Nosso ensinamento é bíblico. Notre enseignement est biblique. Amen. 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 O que eu acabei de fazer Ce que je viens de faire,
vous levar a crer C'est de no profeta, vous amener à croire au prophète, porque a palavra vem ao profeta. parce que la parole vient au prophète. Deus não faz nada Dieu ne fait rien sem primeiramente revelar sans premièrement révéler o seu segredo ses secrets aos seus servos profetas. à ses serviteurs le prophète. Agora, Maintenant, vamos atacar o nosso sujeito. nous allons attaquer notre sujet, notre thème. Creio que a massa de limpeza foi bem colocada. Je crois que la masse de la nettoyage a été bien placée, Porque na construção, parce que dans la construction, primeiramente, premièrement, faz uma marcação. on met une marcation, Depois cave, après on creuse, seguindo a en marcação. suivant la ligne qu'on a marquée, le paramètre. Depois limpa. Après on essuie, on fait le nettoyage. Depois vem a massa de limpeza. Après on met une masse de nettoyage Antes de pousar o alicerce. avant de pouvoir mettre les fondements. Amém. Amen. Já metemos a massa de limpeza. Alors on vient de mettre la masse de nettoyage. Nós vamos pôr o Maintenant, fundamento. nous allons mettre les fondements. Amen. Hebreu 10, Hebreus 10, verset. versículo 25. N'abandonnez pas notre ensemble. Não abandonai a nossa congregação. L'assemblée ici, Esta congregação aqui, la Bible parle ici, que a Bíblia está falando aqui, c'est l'assemblée locale. é a congregação local. N'abandonnez pas notre assemblée locale. Não abandonai as nossas congregações locais. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Como tem sido o costume ou o hábito de alguns. Mais venez à l'église. Mas vinde à igreja. Amen. Amen. Cristão É chrétien, tem que ir à igreja. il doit partir à l'église. Irmão Bramley, Frère Alamji, seja fiel à tua igreja. soyez fidèles à votre église. Se vous fréquentez une très bonne église, Se você frequenta uma boa igreja, olha, eu não vou gritar, não vou muito rápido, gostaria que entenda bem je ne isso. vais pas crier, je ne vais pas partir très vite. J'aimerais que vous puissiez comprendre, saisir très bien ceci. Se vous fréquentez une très bonne église, de plein Se évangile, você frequenta de uma plein boa évangile, igreja do pleno evangelho, soyez tout aussi fidèles à Dieu. seja tão fiel a Deus. Vous n'êtes pas obligé d'être fidèle à l'église, Você não é obrigado a ser fiel à igreja, mais vous êtes obligé d'être fidèle à Dieu. mas você é obrigado a ser fiel a Deus. Si vous vivez fidèlement vis-à-vis de Dieu, Se você viver fielmente para com Deus, vous serez fidèle à votre église. você será fiel à tua igreja. Amen. Voyez? Alguém Quelqu'un que vive corretamente com Deus qui vit correctement avec Dieu, será fiel à sua igreja. il sera fidèle à son église. Agora começa a gente notar, és cristão? Maintenant, commence à penser, si tu es chrétien, Alguém, quelqu'un, pastor Lênin, si vous vivez fidèlement vis-à-vis de Dieu, si você vive fielmente para com Deus, vous serez fidèle à votre église, você será fiel à tua igreja. Amen. se não és fiel no teu tabernáculo, Si toi tu n'es pas fidèle dans ton église, mostra também não és fiel. ça montre que tu n'es pas aussi fidèle envers Dieu. Amém. Amen. Jesus disse: Jésus a dit, se me ama, si vous m'aimez, guarda meus mandamentos. gardez mes commandements. Eu tenho declarações J'ai des déclarations sobre a igreja local sur l'église locale que vai te ajudar. qui vont vous aider. Irmão Un frère que não é fiel na sua qui igreja, n'est pas fidèle envers son église, esse irmão ses frères,
a sua vida não está correta. sa vie n'est pas correcte. Porque perigo para uma pessoa Parce que c'est un danger pour une personne é estar longe da igreja. d'être loin de l'église. Aqui Ici, é o terreno da preparação. c'est le terrain de la préparation. A batalha La bataille, é lá. c'est là dehors. E uma alma que não se alimenta da palavra Et une âme qui ne mange pas la parole, é uma alma fraca. c'est une âme faible. Amém? Amen. Escuta. Écoutez, Cada pessoa chaque personne é obrigada est tenue a ir na sua igreja. d'aller dans son église. Amém. Amen. Amen. Onde ele é membro e cristão. Là où lui, il est membre et chrétien. Agora, Maintenant, quem é um membro? qui est un membre? Membro Un membre, é aquele que participa todos os dias do culto. c'est celui qui participe au culte tous les jours. São coisas simples, Ce sont des simples choses. mas você crê Mais si e vous, por aquilo é mais prático. si vous croyez et si vous mettez cela en pratique, Vai receber o Espírito Santo. vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Membro Un membre local local de uma igreja local. d'une église locale. Porque depois vou balançar Parce qu'après, je vais balancer a igreja local l'église locale e a igreja et l'église espiritual. Que é o spirituelle. corpo de Cristo. Donc, cela veut dire le corps de Christ. Mas você tem que começar aqui na igreja local. Mais tu dois commencer ici à l'église locale. E aí onde o Branham diz, C'est ici où Branham me dit se alguém não é fiel a Deus, que si quelqu'un est fidèle à Dieu, se não é fidel a Dieu, si elle não est fidèle à Dieu, il ne sera pas fidèle dans son elle église. sera fidèle dans son église. Amen. Je peux lire les prophètes. Posso ler o profeta? Amen. J'aimerais d'abord démontrer qui est un membre. Mas, primeiramente, eu gostaria de mostrar Qui est un membre? quem é um membro. Ah, tem que comprar marcador. Ah, il faut acheter o marqueur. Ok. Un membre, Um membro c'est celui qui vient é aquele que vem chaque jour. cada dia. Il y a des cultes. Que há culto, Il se soit à sa place. ele senta no seu lugar. Avec sa Bible, Com a sua Bíblia, son cahier, o seu caderno, ses bics, a sua esferográfica. et il prend des notes Ele toma apontamentos pour voir ça dans la Bible. para ver aquilo na Bíblia. Est-ce que c'est vraiment la Bible? É mesmo a Bíblia que diz isso. C'est comme ça que vous saurez l'importance des É prophètes assim que vocês saberão a importância do profeta. et l'importance des enseignements que votre pasteur vous donne. E a importância dos ensinamentos que o teu pastor te dá. Amen. Amém. Amen. Un membre Um membro est tenu à venir chaque jour é obrigado a vir cada dia dans son église, na sua igreja, marquer sa présence, marcar a sua presença, payer ses dîmes, pagar os seus dízimos ses offrandes. e as suas ofertas. Amen. Amen. Tout ça, c'est la parole. Tudo isso é a palavra. On ne va pas dans la maison de Dieu main vide. Não se vai na casa de Deus com mãos abanadas, vazias. Même si tu n'as pas, Mesmo se você não tem, je sais que tu n'as pas. eu sei que você não Mais tem. si tu as, Mas se tiveres, donné. deia. Amen. Paye ta dîme. Pague o teu dízimo. C'est le devoir d'un chrétien. É o dever de um cristão. Amen. Ces choses Essas sont coisinhas des bases. são bases. Branham dit, Brana diz ce qui sont les visions. o que é as visões. Pregação. No parágrafo 4. Nous trouvons que chaque personne Nós encontramos que cada pessoa est tenue d'aller à une église é obrigada a ir a uma igreja et
Et d'être membre en tant que E de chrétien. ser membro, sendo cristão. Obligé Obrigado d'être membre a ser membro, en tant que chrétien. sendo cristão. Je ne crois pas aux gens. Eu não creio às pessoas. Je suis chrétien. Eu sou cristão, Mais il n'est pas membre. mas não é membro. Branham dit, Brana diz, chaque personne cada pessoa est tenue é obrigada d'aller à une a ir église a uma igreja et d'être e membre de ser en membro, tant que chrétien. sendo cristão. Beaucoup de gens disent, Mas muita gente diz, bon, je reste à la bom, maison, eu vou ficar em casa, je lis ma Bible, eu vou ler a minha Bíblia, je suis tout aussi bien. também estou bem. Frère Branham dit, non. E o meu diz, não. La Bible A Bíblia que diz nous ne devrons pas abandonner notre que assemblée. não devemos abandonar as nossas congregações. Pourquoi Por quê? qu'on ne doit pas abandonner? Por que que não devemos abandonar as nossas igrejas? D'abord, c'est appelé la maison de Dieu. Primeiramente, ela é chamada casa de Deus. C'est là où Dieu descend É onde Deus desce pour parler son peuple. para falar ao seu povo. Amen. Dieu vous parle à travers votre pasteur. Deus vos fala através do vosso pastor. Branham dit, Branham Dieu dit- prépare l'église à travers du pasteur et des chants. Deus prepara a igreja através do pastor e os cânticos. Amen. Et quand on dit, E quando se diz n'abandonnez pas notre assemblée, que não abandonai as nossas congregações, écoutez, ouçam. c'est quelle assemblée qu'on ne doit pas abandonner? De que congregação é que não se pode abandonar? C'est l'assemblée là où il y a la parole de Dieu. É a congregação onde se encontra a palavra de Deus. Là où il n'y a pas la parole, Onde não há palavra, même si mesmo se, les chaises sont en or, mesmo se as cadeiras são douradas, je te conseillerais, eu estou a te dar conselho. sortez là-bas. Saia daquela igreja. N'abandonnons pas notre assemblée. Não vamos abandonar as nossas congregações. C'est quelle assemblée Que qu'on ne congregação doit pas que abandonner? não se pode abandonar? C'est là où il y a la parole. É onde há a palavra. Amen. Oh, irmão. Amen. Là où les femmes prêchent, Onde as mulheres pregam. des assemblées, des églises, là où les femmes prêchent, As igrejas onde as mulheres pregam. je te Eu conseillerais, vou te dar conselho. abandonner. Abandona. Amen. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz dans 1 Corinthiens 14, verset em 33, 2 Coríntios 14, versículo 33, il dit que ela diz il que n'est pas permis não é que les permitido femmes prêchent. que a mulher prega. Maintenant, toi, tu es là. Mas agora você está aí. Tu adores Satan. Estás a adorar Satanás. N'abandonnez pas votre assemblée. Não abandonai as vossas congregações. Et vous êtes tenu être membre E você é obrigado a ser membro d'une église de uma igreja. Irmão, en tant que chrétien. sendo cristão, Et n'abandonnez pas. e não abandone. Même dans ces messages ici, Mesmo nesta mensagem aqui, pas tout le monde qui prêche, não é todo mundo que prega a mensagem qui répète la Bible. que repete a Bíblia. Il y a des gens qui se cachent au nom de Branham. Existem pessoas que também se escondem embora em nome de Brana. Frère Branham dit, Irmão Brana diz, mais ils enseignent que Mas- Branham c'est Dieu. eles ensinam, por exemplo, que Brana é Deus. Branham n'est pas notre Dieu. Brana não é nosso Deus. Branham c'est un prophète. Brana é um profeta. Amen. C'est notre précieux. É o nosso precioso irmão. Il n'est pas Dieu. Ele não é Deus. Branham nous a prêché Brana nos pregou que le seul Dieu adorable, que o único Deus adorável c'est le Seigneur é Jésus-Christ. o Senhor Jesus Cristo. Amen. Glória a Deus. Même ça n'est pas de certaines églises Vão ver certas du igrejas message. da mensagem. Branham est Dieu. Brana é Deus. Não. Nous n'adorons pas Branham. Nós não adoramos Brana. Irmão, meu sobrinho. Nous adorons Jésus-Christ. Nós adoramos Jesus Cristo. Amen. Amém.
Pardon, je vais faire un peu de déclaration un peu brutale. Perdoe-me, vou fazer umas declarações um pouco brutais. Sans Jésus, Branham est perdu. Sem Jesus, Brana está perdido. Amen. Amen. Sans Jésus, je suis perdu. Sem Jesus, eu estou perdido. Est-ce que je peux écouter la main? Será que eu posso ouvir um amém? Amen. Là où on prêche Agora, lá onde se prega que Jésus est Dieu, que Jesus é Deus, Branham est prophète, que Brana é profeta, on prêche que nous attendons la seconde prega venue. que estamos à espera da segunda vinda. Amen. Amen. On prêche le baptême du Saint-Esprit. Prega-se o batismo do Espírito On Santo. prêche Prega-se le baptême au nom du Seigneur o Jésus. batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. On prêche Prega-se la vie de la parole. a vida da palavra. C'est dans l'église là où tu dois rester. É naquela igreja que você deve permanecer. Amen. Ce n'est pas la taille de la personne. Não é a altura, a estatura da pessoa. Ce n'est pas l'endroit, Não é o lugar, la grandeur, a grandeza, la masse des gens. é a multidão de pessoas. C'est pas ça qui compte. Não é isso que conta. Mais ce qui Mas compte, o que conta c'est la parole. é a palavra. Amen. Glória a Deus. Branham dit, Brana diz: je préfère eu prefiro prêcher dans une église. pregar numa igreja Là où il y a 5 personnes onde há 5 pessoas qui ont bien commencé, que começaram bem qui dans le projet, e vir pregar, là où il y a 10 000 personnes onde há 10.000 pessoas, qui ont commencé par des mas divisions. que começaram dividindo igrejas. Amen. Voilà Eis des églises abandonnées, as igrejas a serem abandonadas. divisées. Divisão. Mais Mas, là où vous êtes, onde vocês estão, bien commencé, onde você está, começou-se bem, et la parole est là. e de facto há palavra aí. Restez là-bas. Permaneça aí. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi. Deus sabe por quê. Il t'a mis sous le ministère du pasteur. Que ele te pôs debaixo do ministério do pastor Josué. Amen. Maintenant, frère Branham, Agora, irmão Brana, apôtre Paul, selon la fondation qu'il a mis, apóstolo Paulo, segundo o alicerce que ele pôs, il a dit n'abandonnez pas votre ele disse que assemblée não abandonai as vossas congregações, comme quelques-uns. como tem sido o costume de alguns. N'abandonnez pas l'église Não abandonai a igreja, comme la coutume de como quelques-uns. o costume de alguns. Branham, Brana, qui sont ces gens-là de quelques-uns là? quais são aqueles alguns? Est-ce que je peux lire le prophète? Posso ler o profeta? Frère Branham dit, Irmão Brana diz, dans la prédication, na pregação, la brèche a brecha entre les 7 âges de l'église entre as 7 eras da igreja et les 7 e os sous. 7 selos. Paragraphe 328. No seu parágrafo 328, Frère Branham dit, irmão Brana diz, n'abandonnez pas votre assemblée não abandonai as vossas congregações. comme c'est la coutume des incroyants. Como tem sido o costume daqueles que não creem. Amen. Ceux qui abandonnent l'église, Aqueles que abandonam a igreja ce sont des incroyants. são aqueles que não creem. Quando você vê um irmão, Lorsque vous voyez un frère, está vindo na igreja depois, il vient à l'église abandonne a après, igreja. il abandonne l'église. Mês, Un mois, uma semana, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, 2 meses, 2 mois. talvez por mês uma vez. Peut-être par mois une seule fois. É descrente. Il n'est pas croyant, c'est un incroyant. Porque cristão Parce que persévère. un chrétien persévère. Mesmo na pobreza, Même dans la pauvreté, ele virá à igreja. il viendra à l'église. Amen. Amen. Quando a pessoa recebe Cristo, Lorsque la personne reçoit Christ, a primeira coisa la première des choses, são textos. ce sont des tests. Amém? Amen. Os amigos Les amis, viram contra ti. les amis tournent contre lui. Ou ele é papo pastor, ele é assim. Ah, lui, maintenant c'est devenu pasteur, il est comme ça. Oh, lá não pode beber. Oh non, Quem que para a igreja? oh non, on ne peut pas boire. Ça, c'est quelle sorte de l'église qu'on ne peut pas boire? Vão te desanimar. On va vraiment te désanimer. Oh, não, que aqui na igreja é Oh non, ça, c'est quelle sorte de l'église?
não pode pobre. Tu ne peux pas mettre des bijoux, des boucles à l'oreille. Hein? Amen. Pasteur José, ça va? Oui, ça va, pasteur. Igreja, estamos indo bem? Igreja, estamos indo bem. Amen. Amém. Nous allons bien. Amém. Les coutumes des croyants, o costume dos crentes. La coutume des croyants, Irmão Branco disse: Frère Branham dit, cristão, un chrétien, eu tenho uma declaração. j'en ai ici une déclaration, Cristão, un chrétien, quando dia só não ir na igreja, lorsque seulement un jour il ne part pas à l'église, ele tem uma impressão. Ele tem uma impressão de sentir como se fosse a perecer. il a l'impression comme s'il est en train de se perdre. Somente dia. Seulement un jour. Agora você. Mais non toi. Davi dizia: David disait, meia je me réjouis. Podemos ler? Est-ce que nous Amen. pouvons lire? Vamos pegar nossas Bíblias. Prenons nos Bibles. Salmos 122, verso 1. Psaume 122, verset 1. Davi dizia: David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. alegro-me quando me dizem vamos à casa do Senhor. Amen. Somente dizer vamos já está se sentindo alegre. Seulement en te disant allons, tu te réjouis déjà. Já está se sentindo bem. Tu te sens déjà Alegre. hein? Tu es content. Somente aquela palavra vamos. Seulement en écoutant Na la casa parole, de Deus. allons dans la maison de Dieu. Amen. Amen. E quando a palavra começa a sair, Et lorsque la parole commence à sortir, a sua alegria aumentava. ta joie augmentera. Ela podia dançar. Il pouvait danser. Podia cair no chão. Il pouvait tomber par terre. Podia gritar Il aleluia. pouvait crier Alléluia. Você é cristão? Toi, chrétien, Vamos na casa de Deus. allons dans la maison de Dieu. Você também, igreja, toda hora. Toi aussi, en tout le temps l'église, en tout le temps l'église. 2 dias não apareceu na igreja. 2 jours, il ne pas venu à l'église. O pastor liga. Le pasteur appelle. Alô, irmão? Allô, frère. Sim, o pastor. Oh, pasteur. Sim. Oui. Mas como ele está desaparecendo? Comment tu ne viens plus? Ah, pastor, não vou aparecer. Pasteur, je viendrai. Logo, tá. Dès qu'il coupe, Lá tem pessoas. là, il y a des gens. Esse pastor, da hora, Pasteur, allô, allô, l'église est vite. Ah, il ne va. É descrente. Il n'est pas croyant. Amen. Alguma coisa não vai dar. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. O apóstolo Paulo disse. L'apôtre Paul dit. Vou ler essa escritura ao longo da Je semana. vais lire cette écriture au long de la semaine. Aqueles que são de Deus Ceux-là qui appartiennent à Dieu, nos escutem. ils nous écoutent. Amen. Amen. Je souligne. Amém. Amen. Há ninguém que não ouve o seu pastor. Quelqu'un qui n'écoute pas son pasteur, Tem a semente do diabo. il a la sémence du diable. Há ninguém que não obedece o seu pastor. Quelqu'un qui n'obéit pas à son pasteur, Tem a semente do diabo. il a la sémence du diable. Porque a Bíblia diz: Parce que la Bible dit, obedece a vossos condutores. obéissez à vos conducteurs. Amen. Mesmo o seu pastor dizer que temos culto todos os dias. Même si le pasteur dit, on a culte tous les jours. Amém, pastor. Amen, pasteur. Aquilo vem de parte de Deus. Cela vient de la part de Dieu. Por quê? Pourquoi? Deus não pode fazer nada aqui nessa igreja Dieu ne peut rien faire ici dans cette église sem passar ao pastor. sans passer par le pasteur. O problema é qual? Le problème c'est quoi? Temos problema a sério. Nous avons des problèmes sérieux. O homem crer ao homem igual. Amener l'homme à croire à un autre homme. C'est ça le problème. Amen. Estamos a rir, Nous sommes en train de rire, estamos a comer juntos. nous sommes en train de manger ensemble. Oh, somos igual. Oh, nous sommes égaux, nous O que sommes ele vai égaux. me dizer? Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Ah, Você perde Deus. tu perds Dieu.
E não se habitua com o pastor. Et ne t'habitue pas avec le pasteur. Eu dizia assim na minha igreja, Je disais ceci à mon église. e sempre digo aqui, Et j'ai toujours dit cela. não sou vosso amigo, Je ne suis pas votre ami. sou vosso Amen. pastor. Je suis votre pasteur. Deus fez de mim vosso pastor. Et Dieu a fait de moi votre pasteur. Não somente isso, Pas simplement a ça. Bíblia diz, o profeta diz La que o Bible dit, pastor et le prophète dit que le pasteur, é o pai espiritual. c'est le père spirituel. Não é? N'est-ce pas ça? O pastor Le pasteur, é o velador c'est le voyant das nossas almas. de nos âmes. O pastor Le pasteur, é responsável il est le responsable das nossas de nos almas. âmes. Amen. E ele merece respeito Et il mérite être respecté e ser honrado. et être honoré. Ele merece ser obedecido. Il mérite être obéi. Alô, irmão? Alors frère, Olha, já aumentamos mais dia no culto. nous avons encore augmenté les jours du culte. Botar na igreja assim todos os dias, culto. L'église, est-ce que c'est devenu comme ça tous les jours, culte, 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 culte? Escuta, Écoutez, a grandeza desse tabernáculo la grandeur de ce tabernacle, não são essas ce paredes. ne sont pas ce mur, Não é a beleza do lugar. ce n'est pas la beauté du lieu. A grandeza desse La tabernáculo grandeur de ce tabernacle, é quando a palavra que é pregada c'est lorsque aqui la parole qui est prêchée ici se manifesta em vocês. se manifeste. Amen. A Bíblia diz: La Bible dit, ne soyez pas simplement des gens qui écoutent, não sejam simplesmente pessoas que escutem, mais écoutez mas escutem e mettent en pratique. e colocam em prática. Amen. Não sei se amanhã virão. Je ne sais pas si demain vous allez venir. Amen. 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 Merci. Obrigado. Meus irmãos, Mes frères, tem boa coisa, il y a de bonnes choses. é muita boa coisa. Il y a beaucoup de bonnes choses. Não quero avançar muito, né? Je ne vais pas aller plus au-delà Porque são declarações muito parce que importantes ce sont des déclarations très importantes para ajudar pour aider os que não estão presentes. ceux-là qui ne sont pas ici. Amen. Porque o objetivo Parce que le but de verdadeiro servo d'un véritable serviteur, é ajudar a c'est igreja. d'aider l'Église. Amen. 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 D'aider l'Église. Amen. Não estou aqui para mostrar capacidade. Je ne suis pas ici pour montrer la capacité. Não estou aqui para mostrar o Je ne conhecimento. suis pas ici pour montrer la connaissance. Estou aqui para aumentar mais uma pedra, Je suis ici pour augmenter encore une pierre, Amen. Amen. mais bloco no corpo. encore un brique dans le corps. Amen. Convide pessoas, Éviter les gens. ok? Amen. Já vou ler a última declaração para hoje. Je vais lire la dernière déclaration pour aujourd'hui. E essa declaração, vou repetir aquilo Et cette todo o tempo déclaration, que estarei aqui. je vais la répéter durant tout le temps que je serai ici. Escuta, Écoutez. na pregação, Dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? que casa me edificarei. Prêchez le 21, Pregada no dia 21 11e de mois, novembro de 1965, 1965. parágrafo No 37. seu parágrafo 37, Frère Branham, irmão Brana diz: si Dieu me donne un message, se Deus me conceder uma mensagem, je peux venir juste ici, eu à la chair, justamente aqui no púlpito, le prêcher et me sentir libre de le faire. pregar e me sentir livre de o fazer. Voyez-vous, Estão a ver? je crois que Eu creio que, par cela, por intermédio dela, le Dieu Tout-Puissant o Deus Todo-Poderoso vous bénira. vos vai abençoar. Amen. Maintenant écoutez, Agora escutam. si vous
vous voulez simplement soutenir cette église, Se vocês querem simplesmente sustentar essa igreja, maintenant, agora, ce groupe de gens, este grupo de pessoas, non seulement cela, não apenas aquilo, mais surtout envoyons, si nous ne pouvons pas amener notre avenir. mas saindo e vendo se não podemos trazer outras pessoas à vida. Merci. Voyez, Estão a ver? je répète, Eu repito, si vous voulez simplement soutenir cette église, se você quer simplesmente sustentar essa igreja, maintenant, agora, ce groupe de gens, este grupo de pessoas, non seulement cela, não apenas aquilo, mais mas sortons. vamos sair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Estão a seguir? Amen. Ça fait une partie de soutenir l'église. Faz uma parte de sustentar a igreja. Amen. Si, cette déclaration est très importante. Esta Voilà pourquoi declaração j'insiste, c'est ça. é muito importante, por isso é que eu estou a insistir. Si vous voulez simplement soutenir cette église, Se simplesmente você Maintenant. deseja sustentar essa igreja agora, comment soutenir? como sustentar essa igreja? Ce groupe de gens, Este grupo de pessoas, non seulement cela, não apenas aquilo, mas sortons, vamos sair et voyons e vamos ver si nous ne pouvons pas amener notre avenir. se Voyez-vous. nós não podemos levar outros à vida. Amém. Estão a ver? Amen. Amen. Parlons aux autres Vamos falar aos outros partout, em todos os sítios, chaque partie de la ville. em cada parte da cidade. Parlons Vamos falar aos autres Vamos falar aos outros partout. em todos os sítios. Écoutez, Escutam, c'est fort, mais c'est la vérité. é forte, mas é a verdade. Parlons-leur de notre église Vamos lhes falar da nossa igreja Amen. et de ce que cela signifie. e o quão aquilo significa. C'est pas moi, c'est le prophète. Não Hein? sou eu o profeta. C'est pas Amém. ça, pasteur Josué. Amen, Jesus lindo. Amen. Ici, Aqui, parlons falemos aux autres aos outros partout. em todos os sítios. Parlons-leur de notre église Vamos lhes falar da nossa igreja. et de ce que cela signifie. E vamos falar daquilo que ela significa. C'est que notre église, O que a nossa igreja, nous sommes ici. nós estamos aqui. Nous voulons que vous veniez. Nós queremos que vocês possam vir. Amenez-y les étrangers. Tragam aqui estranhos. Je suis certain que ça sera une bonne chose pour nous tous. Estou certo que será uma boa coisa para todos nós. Voyez-vous, Estão a ver? Amen. nous avons un bâtiment pour lequel nous sommes reconnaissants. Nós Cette annonce. temos um edifício pela qual somos gratos neste lugar aqui. Nous sommes reconnaissants pour cet endroit Somos gratos pelo lugar où nous sommes rassemblés. em que nós comungamos. Amen, les gens. Então traguem pessoas. Parlons de notre église. Vamos falar da nossa igreja. Parole. Vamos falar da palavra. Il y a le message là-bas. A mensagem ali. La Bible. Aí La Bible. La parole. Le prophète. A palavra, o profeta. Et quand on parle, E quando se fala, pardonnez-moi, perdoe-me, c'est fort, mais c'est la vérité. é forte, mas é a verdade. Quand on parle de l'église, Quando se fala da igreja, numéro 1, primeiro ponto c'est le é pasteur. o pastor. Amen. Amém. Vous valorisez votre pasteur, mais votre pasteur, vous ne le valorisez pas. Vocês valorizam outros pastores, mas o vosso pastor vocês não valorizam. Dis-le que notre pasteur prêche la Bible. Falam lá que o vosso pastor prega a Bíblia. Amen. Amen. Parlons-les de notre église. Vamos lhes falar da nossa igreja. Amen. Je sais que peut-être le monde va me suivre, Eu sei que talvez o mundo me vai seguir, mais de brebis, mas as ovelhas de pasteur Iboula, do pastor Ibula croient que creem que le pasteur o Iboula pastor Ibula est le meilleur. é o melhor. Amém. Amen. Le pasteur O pastor Roberto Sassa, Roberto Sassa, ses brebis, as suas ovelhas Uau. creem que Roberto que o Sassa, Roberto Sassa c'est le meilleur. é o melhor. Amen. Amen. Vous aussi, Vocês também croyez creiam le pasteur que Josué, o pastor Josué c'est le é meilleur. o melhor. Amen. Maintenant, comment Branham dit, É como Brana diz: si un évangéliste vient, se um
vie. Et qu'il presse dans votre E église. que ele pregar na vossa igreja. Les faits tombent. E que o fogo caia, Des morts ressuscitent. mortos ressuscitam Il ne dépasse pas votre pasteur. e não ultrapassa vosso pastor. Amen. Amen. Quand tu vois un frère, non. Quando você vê o irmão, Quel prégador. ah, c'est Et le moi, je prédicateur pense là, il est plus que notre pasteur. Alguma coisa está errada. Il y a quelque chose de faux. Tem demônio. Il a des démons. Porque quando você fala da igreja, Parce que lorsqu'on parle de l'église, está ligado com o pastor. elle est liée avec le pasteur. Aqui não poderia ser igreja. Ici, ça ne pourrait pas être une église Se não um pastor que começou. s'il n'y a pas un pasteur qui a commencé. Não é? N'est-ce pas? Então falamos pessoas da nossa igreja. Alors, parlons aux gens de notre église. Eu que inventei. Est-ce que c'est moi qui ai inventé cela? Non. Li o profeta. J'ai lu les prophètes. Amen. Perdão, é uma declaração um bocado rara. Et pardonnez-moi, c'est une déclaration un peu rare. Amen. Amen. Cada tem a sua graça particular. Chacun a sa grâce particulière. A graça do pastor La grâce du não é a pasteur, minha graça. c'est pas ma grâce. Amen. Amém. Muito obrigado. Merci beaucoup. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amen.